Podemos iniciar, então. Me coube a apresentação do professor José Aloísio, que vai conduzir a live, né, com a sua fala. O professor José Aloísio Bisunec é professor sênior da Universidade Estadual de Londrina, no programa de pós-graduação em educação, é doutor em psicologia escolar e do desenvolvimento humano. Com a palavra, professor Aloísio. É uma satisfação redobrada estar de novo com vocês para uma nova live. Hoje o assunto é um pouquinho diferente do que eu tratei outro dia, porém conexado, como vão ver. Tempos atrás, eu dirigi uma oficina de treinamento e estratégias de aprendizagem de autorregulação para um grupo de alunas de pedagogia e umas 30, mais ou menos, voluntárias se inscreveram para a oficina. Me pediram que eu ensinasse estratégias de como estudar filosofia da educação, que elas achavam que tinha muito problema. Então, eu acedi e fizemos, então, 15 sessões de treinamento, que incluiu modelação, conhecimento das estratégias, muita prática, feedback. E, no final, todas, então, ficaram satisfeitas, porém, uma aluna, no final da oficina, me disse assim: professor, se a gente usar tudo isso que aprendemos, é claro que a gente vai tirar 10, mas o difícil é fazer. O que essa aluna quis dizer é: para pôr em prática o que aprendeu, é preciso muita e boa motivação. A motivação para a aprendizagem autorregulada é melhor desenvolvida por alguns dos teóricos que têm modelos de autorregulação. Vocês sabem que existem 6 modelos que Panadeiro descreveu. Tem o de Zimmermann, de Pinterest, de Burkhardt, são 6. O mais importante, o mais citado de todos é o de Zimmermann. Vale a pena acompanhá-lo e tê-lo como referencial em pesquisas. Então, Zimmermann elaborou um esquema pelo qual a autorregulação da aprendizagem acontece por 3 fases. Uma fase de antevisão, uma preparação, uma fase de execução propriamente dita, e aí entram as estratégias, e depois uma fase final de autorreflexão. Bem, eu vou ficar só com a primeira, porque é ali que ele fala de motivação explicitamente. Ele diz, então, que nesta fase inicial, diante de uma tarefa, o aluno precisa ter crenças e valores automotivacionais. Ou seja, ele precisa ter motivação. E a justificativa dele é essa aqui. Analisar a tarefa, isto é, saber no que é que consiste, o que é que vai cobrar dele, quanto tempo vai durar, isso é análise da tarefa. E depois, o planejamento e o uso de estratégias para dar conta dessa tarefa, tudo isso representa trabalho mental, exige esforço. E para aplicar esforço, o aluno tem que usar de estratégias de motivação, ele tem que estar motivado. E aí, nesse contexto, motivação, se lembre muito bem, é aquela palavra que o professor Taylor disse no primeiro dia, will, querer. O aluno tem que querer. Só saber as estratégias, só conhecê-las, ainda é insuficiente. É preciso que ele queira. Então, esse querer é a motivação. Só que, então, ali, ele esclarece que a motivação para a autorregulação da aprendizagem vai ser o uso de vários fatores motivacionais, não de um só. Ele apresentou 4, que eu reduzo a 3, porque, a meu ver, um deles está dentro do outro. Isso é de menos, eu vou só explicar como é que é. Os 3 modelos, os 3 fatores motivacionais são a autoeficácia. Então, ele diz que para que o aluno faça a autorregulação, ele tem que ter crenças muito robustas de autoeficácia para essa atividade de autorregulação. As crenças de autoeficácia são expectativas de que o aluno pode
aplicar as ações exigidas para aquela tarefa e atingir resultados. É uma condição imprescindível, desde Bandura e depois praticamente todos esses teóricos dos modelos de autorregulação enfatizam que a autoeficácia é necessário. Muito bem, isso é mantido, então, no modelo desse modelo do Zimmermann. Pinterest, que tem um outro modelo, é muito semelhante. Ele também enfatiza a importância das motivações. Então, em primeiro lugar, é importante que os alunos tenham autoeficácia, que são essas expectativas, e que precisam sempre ser alimentadas. Um detalhe, essa autoeficácia não é só ativada no início, mas durante a atividade é oportuno que, de vez em quando, ele reavive, porque as dificuldades vêm no meio também. Então, a autoeficácia permeia todo o processo, não apenas o início. Ora, como é preciso que ele tenha autoeficácia, aqui então já vou dar uma dica para professores que lidam com esses alunos. Então, não basta na oficina, no treinamento, que eles tenham conhecimento da autoeficácia, agora eles precisam ser alimentados praticamente no dia a dia para a autorregulação. E as condições todo mundo sabe. As professoras, os professores podem alimentar a autoeficácia de seus alunos, mostrando por persuasão social que eles têm capacidade para isso, dando modelos, mostrando colegas que estão tendo sucesso porque usam tais estratégias, dando oportunidade que esses alunos tenham sucesso usando as estratégias. Tudo isso implica, então, em dar desafios adequados. E uma condição que é bom sempre lembrar é que os professores não provoquem ansiedade exagerada nos alunos, com pressões, ameaças, porque essa emoção negativa mina a autoeficácia. Bem, então os alunos podem estar bem assegurados de que têm essa crença, essa expectativa de que podem concluir, podem dar conta das tarefas escolares. Muito bem. Um segundo fator motivacional são as expectativas de resultado. Então, além da autoeficácia, Zimmermann escreveu lá, expectativa de resultados. Esse fator já tinha sido apontado por Bandura, que é o autor da teoria social cognitiva. Porém, note muito bem, a expectativa de resultado não é da teoria social cognitiva, é de outra teoria motivacional, expectativa e valor. Mas foi adotada para explicar que é importante somar-se à autoeficácia. Então, de outra teoria, Bandura mesmo disse que é importante o aluno também ter expectativa de resultado. O que é isso? A expectativa de resultado é a expectativa de que vai haver um resultado final positivo, que não depende dela, depende do ambiente, mas que costuma vir acoplado ao desempenho que foi usado com a autoeficácia. Aquela aluna que disse para mim, é claro que se eu aplicar tudo isso, eu vou tirar 10. Nessa fala, ela verbalizou que ela tem expectativa de resultado, que é o 10. Alunos valorizam muito a nota, parece que o mais importante para eles é a nota. Mas é uma expectativa de resultado, que é a professora que ministra. Então, ela sabe que daí, se fizer tudo isso, a professora não tem outro jeito a não ser reconhecer, dando a nota máxima. Então, essa aqui é muito importante também. Somos essas duas. Então, já não temos só a autoeficácia, temos também a expectativa de resultado como segundo fator motivacional. Agora, essas duas já são suficientes? E se vierem no caminho tentações de escapar para outras atividades mais prazerosas? Autoeficácia e expectativa de resultado são suficientes? Parece que não. E a prática mostra que não. Então, aqui Zimmermann puxa de outras teorias um fator motivacional crítico, que é a valorização das atividades que está cumprindo. A valorização é mais da teoria expectativa e valor, mas também foi muito enfatizada, é crítica, é central em outras duas teorias, portanto, em 3 no total.
a teoria expectativa e valor, que até tem a palavra valor, a teoria da autodeterminação de Ryan Deci e a teoria de metas de realização. Todas as três têm no seu cerne a importância dos valores, dos alunos ver valor na atividade que fazem, valorizar. E valor tem vários significados. É ver significado para si próprio, ver importância para a vida, valor instrumental, valor por interesse, é porque gosta. Todas elas valem. Até aquela valor instrumental, eu faço essa atividade agora porque eu vou ganhar alguma coisa futura. Eu vou ter vantagens lá na frente na minha vida. É um instrumento, portanto, para chegar lá. Enfim, o valor, qualquer que seja a sua configuração, é uma condição imprescindível que, segundo Zimmermann, deve vir junto com a autoeficácia e a expectativa de resultado. A autoeficácia, já sabemos como é alimentada. Agora, então, vem a pergunta. E como é que essa valorização é alimentada por agentes de socialização, especialmente professores e pais? É assim, todo aluno, em qualquer nível de escolaridade, ele aprende com o ambiente, os pais, até colegas, mas muito na sala de aula, com cada professor, aprende isso aqui. O que tem valor aqui na escola? O que é valorizado? E conforme as verbalizações de professores, o que eles falam, como eles agem, até omissões, tudo isso é mensagem e o aluno percebe e interioriza. Então, mensagens positivas que favorecem a valorização, o aluno incorpora, ele se identifica com aquilo, segundo uma teoria, o que é muito interessante. Entra mesmo, é dele, veio do ambiente. Então, o aluno, nesse caso, é capaz de agir também por força desse motivo, porque ele valoriza. Então, além da autoeficácia, da expectativa de resultado, essa outra aqui é também muito importante, talvez a mais importante, porque ela pervade todo o percurso, desde o começo até o fim. Isso é dito por Zimmermann, que é um dos grandes expoentes, é defendido por ele. Então, se a autoeficácia é imprescindível, ela sozinha não responde por todo o processo. É necessário que mais fatores entrem em ação. Vocês ouviram até da professora Helene e de outros, uma lista do que os professores devem fazer para alimentar esse senso de valorização. Eu tenho várias listas como estas. Eu até fiz algumas, não são as mais importantes, sem dúvida, mas deixa eu contar 2 ou 3 exemplos extraídos de um estudo de Alonso Tapia e seus colaboradores, um estudo de 2014. Eles coletaram também de diversas teorias, também principalmente dessas 3, algumas orientações e mostraram o que é que os alunos devem perceber nos professores em sala de aula para que eles, então, entendam que o que vale ali é ter valor, valorizar. E valorizar o quê? Então, veja um exemplo dessa pesquisa de Alonso Tapia e seus colaboradores. O aluno percebe isso aqui, que sua professora, seu professor, sempre apresenta novas informações que fomentam nosso interesse. Quer dizer, é uma professora que é variada, é interessante. Isso, então, é o valor de interesse que é criado nos alunos, porque vem no professor, na professora, como elas agem, como elas ministram a sua disciplina. Outro exemplo, esse aqui é interessante. Uma aluna que diria assim: esse professor, essa professora, gosta que nós tenhamos prazer em aprender coisas novas, gostar para valer. Aqui, então, é o prazer, interesse profundo, a motivação intrínseca na teoria da autodeterminação. Então, eles percebem que a professora quer que os alunos sintam satisfação, prazer mesmo, nas atividades de aprendizagem.
Isso aqui é valorizar de uma forma muito mais profunda. Deixa eu dar mais um exemplo. Esta professora diria ao aluno, explica a matéria passo por passo, de modo que para nós fica mais fácil compreender. Ou seja, ela tem em vista o aluno, que não pode receber enxurrada ou atrabalhoado, confuso, porém, de forma muito clara, passo por passo, para que todos possam compreender e aprender. Implicitamente, aí está dizendo assim, o importante é que vocês aprendam. Não precisa ser depressa, e muito menos aprender tudo de uma vez só. É passo por passo. Os exemplos se multiplicam e são muitos. Foi dito em apresentações anteriores aqui, até eu participei, acompanhei um pouquinho, que um dos momentos mais importantes, não é o único, é claro, mas mais importantes em que os professores podem influenciar para os alunos valorizarem o aprender, o domínio da matéria, a competência, ou seja, aquela motivação que é um propósito para ser melhor do que antes, mais competentes, com mais conhecimento. É o feedback. Na hora do feedback, que é aquela informação que o professor presta ao aluno após o desempenho, então, elas podem ter falas, ou escrever no caderno, no papel, falas que prejudicam a valorização da aprendizagem, do aprender e autorregulação, ou que favorecem. Deixa eu dar 2 ou 3 exemplos negativos, porque não são raros, são comuns relativamente. Se a professora, depois da execução de uma tarefa, apenas dá a nota, não fala mais nada, não comenta, anota apenas, porque não tem tempo para outra coisa, o que é uma realidade nossa, o aluno aprende com isso que aqui o que vale é ter nota. O resto eu não sei. Nota eu sei que vale, porque se eu tiro nota alta, isso aqui é bom para mim, todo mundo gosta que eu tire, eu gosto, meus pais, assim por diante. E a professora está mostrando que esse é o valor, ter nota. Ora, ter nota é um resultado, um sinal apenas secundário, se aprendeu ou não, e às vezes muito equivocado. Então, não é isso que deve acontecer, exclusivamente dar nota. Mas a outra coisa pode ser o seguinte, professor que simplesmente se contenta que o aluno termine a tarefa, entregue. Entregou, tudo bem, é 10. Entregou de mal feito, copiou, colou, baixou da internet, valeu. O principal é entregar. O que o aluno entende? Aqui o importante é fazer. Como faz? Com participação própria exclusiva ou mais apoiado em outros, isso não importa. É uma disfunção, é uma desorientação educacional. Então, não pode acontecer que as professoras simplesmente aceitem o trabalho feito e acabou ali, sem nenhum feedback, até às vezes, sem nenhum feedback positivo ou negativo. Existem também feedbacks que falam de inteligência. Por exemplo, a professora disse, olha, viu, você é inteligente. Péssima expressão. Não ajuda nada. Só complica para esse aluno e para os outros. Porque o aluno tem que se fiar mais que, para ter bom resultado, o que mais conta é o esforço. A inteligência todo mundo tem, o mínimo, o máximo, tudo bem. E não deve se preocupar com ela. Deve se preocupar com o que ele pode fazer. Isso depende de esforço. Então, nada de elogiar, enfatizar a inteligência na hora do feedback. E muito menos enfatizar, viu, parabéns, você foi o melhor da classe, está entre os melhores. Fez comparação social. Fez o aluno, então, sempre aspirar ser o melhor, ficar entre os melhores. Essa é uma estratégia péssima também, que se o aluno perceber, ele fica sempre preocupado. Então eu tenho que sempre lutar para ficar entre os melhores, ser até o melhor da turma. Essa percepção do aluno e que leva a preocupar-se com isso, cria muita ansiedade e, na maioria dos alunos, gera desmotivação,
porque a maioria vai perceber que não tem condição de ser entre os melhores. Então, o clima competitivo, que pode ser, às vezes, insinuado no feedback, ou nos outros momentos também, é muito nocivo, é péssimo. Isso tem que ser, então, deletado do vocabulário da prática educacional. Então, o que é que deve aparecer no feedback? Qual é a verbalização? Quais são os momentos em que a professora vai alimentar no aluno que ele precisa valorizar a aprendizagem? Então, é isso. Aponte que ele aprendeu, que ele tem novo conhecimento. Aponte no feedback que ele agora é mais competente do que antes. Ele teve progresso. Reconheça o progresso, sobretudo o progresso é importante reconhecer, nem que seja pequeno, porque reconhecer o progresso, além de alimentar a autoeficácia, porque é apelar para uma experiência de êxito anterior, faz com que o aluno perceba-se que aquilo é que é importante, é sempre ir para frente, sempre para cima, para mais. Ele. E uma estratégia muito importante nos feedbacks é lidar com o erro. O erro, mal lidado pelos professores, abalam a motivação, a autoestima, desvalorizam o aluno e ele desvaloriza a disciplina, a tarefa, assim por diante. O que ele precisa é saber considerar o erro como algo normal, faz parte. Então, a professora vai dizer que com o erro a gente, às vezes, aprende melhor até. Portanto, é importante que no feedback há erros, fracassos, deu tudo errado, ela, com muito jeito, mostre como sair do erro e dê oportunidade que ele, com o erro, aprenda mais. O que é verdade, é provado por pesquisa. Quando o aluno reelabora as condições pelas quais ele errou, ele daí chega a um acerto muito melhor. Esta orientação se chama orientação para um propósito, uma meta que se chama meta aprender. O aluno tem que ter esse propósito na vida escolar. Aprender, dominar os conteúdos, ser competente, tornar-se cada vez mais habilidoso nas estratégias de aprendizagem. Isso aqui é o que deve ser enfatizado. Eu tenho mais um problema que eu gostaria de colocar aqui, que foi colocado por alguns autores. Por exemplo, Miele e Scholler mostraram o seguinte problema. Certos alunos, na hora de fazer análise de tarefa e pensar na autoeficácia e considerar que a sua autoeficácia para pôr em prática as estratégias de aprendizagem, sua autoeficácia está baixa, abalada, combalida, ele precisa revalidar essa autoeficácia. Se chama recuperá-la, controlá-la. Mas aí eu pergunto, aliás, os autores perguntaram e eu repito a pergunta. Mas e como é que o aluno vai querer organizar-se para atualizar em cima da autoeficácia? Qual é o motivo? Porque a autoeficácia, por suposto, está combalida. Então, Miele e Scholler alertaram, vejam, todo aluno precisa ter, além da autoeficácia, outro motivo, outra motivação. Se chama motivação superordenada, que está por cima ou por baixo, subjacente, porém viva, ativa, que é justamente essa orientação de base para o aprender, o domínio, para o saber mais, para se tornar competente. Se essa atividade estiver presente, se esse fator estiver presente, então ele também vai agora usar de estratégias para regular a autoeficácia combalida. Em suma, em conclusão, todos os alunos devem estar motivados para a autorregulação da aprendizagem, porém, não apenas por um motivo, que seria a crença de autoeficácia, nem por dois, também com as crenças de expectativa de resultado. Tem que ter também essa outra crença, essa outra habilidade mental, que é valorizar as atividades no sentido que as teorias propuseram.
quem tem essa orientação motivacional no dia a dia, ele tem assegurado o seu engajamento cognitivo e afetivo nas aprendizagens e na autorregulação da aprendizagem. Isto é, o engajamento cognitivo e afetivo tipicamente incide sobre uso de estratégias de aprendizagem cognitivas, metacognitivas e de autorregulação, como estão preconizadas no segundo ciclo do esquema de Zimmermann. Portanto, eis aqui uma contribuição a mais que Zimmermann apresentou para se entender mais essa dinâmica da motivação dos alunos na aprendizagem autorregulada. É isso aí, muito obrigado, e fico à disposição, se tiver tempo, para perguntas, se eu puder responder. Ótimo, professor. O nosso tempo está bem curto, mas acho que uma pergunta que foi feita aqui pela Sabrina Moreira, ela pergunta, professor, poderia exemplificar como o desempenho está ligado às expectativas de resultado como fatores motivacionais? A pergunta, então, é como é que o desempenho está ligado? Muito bem. O desempenho depende muito mais do aluno, de sua motivação, dos conhecimentos, habilidades, depende muito mais dele, está mais nas suas mãos, o desempenho. Agora, o resultado desse desempenho escapa um tanto à sua mão, à sua vontade, porque depende dos outros. Existem ambientes que são irresponsivos, ou seja, eles não respondem de acordo com o desempenho, são caóticos. Existe muito isso na escola. O professor não dá a nota de acordo com o esforço do aluno, o crescimento dele, mas dá de forma aleatória, quem sabe. Então, daí, o resultado não tem relação com o desempenho. As palavras aqui realmente devem ser cuidadas, porque desempenho também é o resultado. Então, o desempenho é o resultado 1. Esse outro desempenho do qual existe a expectativa é o resultado 2, é o posterior, é o que vem depois do primeiro resultado. Por isso é bom falar exatamente de desempenho, realização, e depois expectativa de resultado, que é essa aqui. Isso o Bandura explicou muito bem, Zimmermann, Idem, todos eles explicaram muito bem. Qual é a outra? Qual é a pergunta? Era essa a pergunta, professor. Acredito que ela tenha sido suficiente, né? Gostaríamos de continuar conversando e registrar todos os elogios que estão vindo aqui pelo chat, pela sua palavra, pela sua preocupação com o aluno que está aprendendo. Então, são elogios, e as perguntas nós não vamos ter espaço, porque é limitado, né? Mas, diga, Felipe, o microfone. Acho que dá para ele responder mais uma aqui que veio agora. Só queria ressaltar, também tem vários elogios, professor, como sempre, isso não é surpresa, né? Nos alegra muito receber esses elogios direcionados ao senhor. A Sueli vai ler, acho que tem mais uma que acho que ainda dá para responder, tem uns minutinhos. A professora Paula Liprandini pergunta: o uso do feedback da metacognição poderia contribuir como lidar, nesse caso, com a motivação? Então, se o uso do feedback e da metacognição poderia contribuir, e como lidar, nesse caso, com a motivação? Muito bem. O feedback pode incidir sobre qualquer fase, qualquer estratégia cognitiva, qualquer uma delas, metacognitiva, qualquer uma delas, desde que a professora ou o professor conheça qual foi a estratégia metamotivacional. Se ele verificou realmente a sua resposta, se ele se questionou, mas isso precisa ser, de alguma forma, expressada pelo aluno, porque ela não vai ver na cara dele qual foi a metacognição que usou. Mas se souber realmente qual foi o raciocínio que ele fez em termos de metacognição, ela pode dar um feedback, às vezes, corretivo. Eu daria um exemplo. Um aluno, como metacognição, ele omitiu uma revisão. Ele, então, não se questionou sobre se a sua resposta foi correta ou não, se foi suficiente ou não. Ele foi superficial e acabou ali, foi para frente.
e a professora pôde notar isso de alguma forma. Bem, então daí o feedback é este. É preciso ter este hábito de sempre checar o que fez. Não adianta ir para frente se não viu se fez a coisa correta. Então é importante, sim. Isso é uma questão mais sutil, porque depende desse conhecimento de como é que foi o processo mental do aluno. Muito bem. Eu acho que encerramos um pouco aqui agora a questão das perguntas, porque realmente o tempo é curto. Agradecemos, professora, a sua brilhante fala, como sempre, muito prática, muito voltada ao problema de sala de aula, e só lembrando que este professor faz tudo isso em sala de aula com seus alunos. Quem já teve oportunidade de tê-lo como professor sabe muito bem disso. E agora eu acho que nós vamos proceder aí a uma pequena homenagem que foi feita com muito carinho pelas pessoas que o admiram. Então, vamos colocar aqui um vídeo feito a muitas mãos, agradecer a todos que participaram, agradecer a professora Andrea Belucci, que nos ajudou aí na parte tecnológica, e toda a equipe dela, e vamos assistir. E, professor, muito obrigado em tê-lo aqui conosco. Obrigado eu. O vídeo inicia. Legado. Muito querido. Motivador. Professor Aloísio é pura inspiração. Ele é a própria dedicação. Ele é força em movimento. Ele é mais que ensinamento. Professor Aloísio, muito obrigada. Grande beijo. Eu pude vivenciar durante o meu mestrado exatamente tudo aquilo que ele pesquisa, aquilo que ele escreve e aquilo que ele defende. Então eu me sinto muito privilegiada de ter tido a oportunidade de vivenciar o meu processo de pesquisa ali inicial, que é o mestrado com ele. Sou muito grata, já falei isso para ele e falo isso para todo mundo. Espero continuar na caminhada da pesquisa, podendo expressar tudo que eu aprendi com você. Um grande beijo. O professor Aloísio é uma joia rara por tudo que ele representa no aspecto profissional, acadêmico, enquanto cientista, enquanto um pesquisador. Ele nos inspira ao futuro, ele nos inspira a ser iguais a ele quando a gente crescer. Então, o que eu tenho a dizer é que é um privilégio sem tamanho poder contar com a participação do professor Aloísio em nosso programa. O professor Aloísio, ele marcou muito a minha trajetória acadêmica. Eu fui aluna dele na graduação. Eu tenho visto tanta constância no trabalho dele, a mesma forma dedicada, exigente, criteriosa que ele adotava conosco como alunos da graduação. E a referência de alguém que lê, estuda, pesquisa, que eu tinha lá atrás, né? Hoje eu vejo confirmada, né? Nas ações dele, nas orientações que ele faz, na forma como ele conduz os processos na graduação, conduziu e conduz hoje na pós-graduação. Ele é uma referência, né? Acadêmica, é uma referência de vida, de dedicação. Então, só meu carinho e a eterna gratidão. Um beijo, professora Aloísio. Vida longa e feliz. Meu professor, queria dizer para o senhor que é um privilégio estar aqui e que de tudo que o senhor mais me ensinou, o que mais ficou para mim, é a generosidade em compreender as limitações
e as dificuldades e ajudar um aluno como o senhor me ajudou a vencer cada uma delas. E também quero te dizer que eu ainda continuo te chamando de Bizuzu ao invés de Bizuneque. Um abraço. Olá, professora Luísio. Quando eu fui convidada a participar desse momento, dessa homenagem ao senhor, daí a primeira coisa que me veio foi respeito e admiração, que é o que eu sinto pelo senhor. Não tive a oportunidade de ser sua aluna, mas com certeza tive vários momentos de aprendizagem. Então, essa homenagem reflete, né, tudo que o senhor é para todos nós, né? Muita admiração, muito respeito. Sinta-se abraçado por mim. Olá, professora Luísio. Para mim, você significa sempre motivação, compromisso com a educação, esperança na educação. E a sua dedicação é muito admirável. Você me incentivou muito para que eu ficasse na educação. Para mim, você é uma pessoa que eu tenho só a agradecer. Então, uma palavra que resume é gratidão. Querida professora Luísio, tive muita sorte em ter um mestre como o senhor. Se todos os professores tivessem a sabedoria, a humildade, a competência que o senhor tem, as escolas seriam perfeitas. Ao senhor vai todo o meu carinho, a minha gratidão, o meu reconhecimento. Obrigada, obrigada por tudo. Um abraço forte e um beijo no coração. A professora Luísio representa um dos pilares da UEL, no âmbito das suas pesquisas, no âmbito do seu ensino e também no âmbito da gestão, porque ele cumpriu todos os papéis que um professor, que um docente pode cumprir na sua atividade profissional. Continua firme, forte, retumbante, nos promovendo cada vez mais possibilidades de interagir com as suas pesquisas. E nesse sentido, todo o nosso agradecimento e todo o nosso reconhecimento. Um abraço, professora Luísio, e essa homenagem é mais do que merecida. Abraço a todos. Professora Luísio, o que dizer de um profissional, de uma pessoa como o senhor? Um professor cujo vasto conhecimento se reconhece no exercício da humildade, porque o senhor recebe os seus alunos assim. Foi assim que o senhor sempre me recebeu, foi assim que o senhor sempre me acolheu, foi assim que o senhor sempre me ensinou. Então, professor, eu vou repetir. O senhor, professor, não tem alunos, o senhor tem fãs, e eu sou mais uma delas. E agradeço por tudo o que eu aprendi com o senhor. Um grande abraço. Eu tive sorte de ser a sua primeira orientanda e isso mudou a minha vida, a minha carreira acadêmica. Sempre o tive como grande exemplo, como um norteador de como deve ser um docente, como orientador, um exemplo ímpar de atenção, de cuidados, nunca deixando seus alunos se sentirem incompetentes, muito pelo contrário, ressaltando as qualidades e a vontade que o aluno tinha de aprender. Então foi sempre um grande modelo. Obrigado, professor, aceite a nossa homenagem. Querido professor Aloísio, gostaria de lhe dizer que guardo até hoje com muito carinho a carta que eu recebi do senhor, datada de 8 de julho de 1995, no qual o senhor revelava a afinidade teórica e temática com o meu artigo de 1994, As Variáveis Psicológicas. Devo lhe dizer que esta carta acadêmica, gentil e generosa, inaugurou não só a parceria mais frutífera de toda a minha carreira, mas também uma preciosa amizade. Gratidão, orgulho, alegria, honra por compartilhar tantos projetos e trabalhos com o maior especialista em teorias sociocognitivas da motivação do país. Muito obrigada por tudo, professora Aloísio. Receba um abraço muito carinhoso, meu, de Nelson, Tiago e Lívia. Somos todos seus fãs.
Oi, pai. Fiquei muito feliz de ser convidado a participar dessa homenagem, que é mais que merecida, não só pelo fato de ele ser meu pai, mas por eu conhecê-lo como uma pessoa justa, uma pessoa correta, ética, que se dedica profundamente nos estudos, se compromete com as pessoas, independentemente de receber algum salário, alguma coisa, a satisfação dele é ensinar. E a gente fica muito contente porque ao longo da vida a gente participou bastante disso e foi aprendendo esses princípios e valores. Então eu fico muito feliz por isso, pai. Parabéns por essa homenagem que você está recebendo. Meu profundo amor, respeito por você. Um beijo. Oi, pai, tudo bem com você? Eu vim aqui te trazer essa mensagem de agradecimento acima de tudo, de um filho que tem muito amor por você, um reconhecimento muito forte pelo sua dedicação profissional, com seus alunos, com o meio acadêmico, sempre transmitindo esse conhecimento que você adquiriu ao longo da sua carreira, até hoje fazendo isso, acho muito bacana, é um motivo de orgulho para mim, também como pai, você sempre muito presente, é uma pessoa que tem uma paciência infinita. Pai, fica com Deus, se cuida aí, tá bom? E tamo junto. Um forte abraço. Oi, pai. Tô aqui fazendo essa linda homenagem para você também. Pai, quero te agradecer por você ser meu exemplo de honestidade e integridade, por você estar sempre presente em nossas vidas, por nos fazer valorizar as pequenas coisas da vida, como, por exemplo, quando a gente ia pra praia. Ai, até hoje eu lembro daqueles momentos, antes da gente ver o mar. Você fazia a gente deitar no banco de trás e de repente você fazia assim, tchan, 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 e a gente pulava do banco, porque a gente sabia que o mar estava ali na frente. Que momento maravilhoso era aquele, era algo mágico pra gente. A gente esperava a viagem inteira por aquele tchan, 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 tchan seu. Obrigada, pai, por você estar sempre presente em nossas vidas. Obrigada por nos fazer valorizar as pequenas coisas da vida. Te amo. Amor, estou muito feliz de participar dessa homenagem a você. Tenho muito orgulho do profissional que você se tornou, do pai dedicado que você é e do marido atencioso que você sempre foi. Parabéns pela justa homenagem que você está recebendo. Te amo, amor. Bem, essa foi a nossa homenagem, como vários disseram dos seus fãs, e muito agradecimento, né? Agradecimento pelo seu esforço, pelo profissional que você é e pela amizade e generosidade. Não tem como a gente não se emocionar. E também agradecer muito pelo quanto o senhor está ajudando a educação do Brasil, por todas as suas ações, sem palavras. Obrigado. Agradeço a vocês todos, mas saibam que a maior parte dessas ações junto a alunos, orientandos, etc., eu fiz por muito prazer, com satisfação, porque estava ajudando alguém e estava usando aquilo que eu conhecia. E, de modo especial, eu quero agradecer aquelas que foram minhas parceiras, meus parceiros, a Eveli, a Sueli e outros que me ajudaram em vários trabalhos, continuamos até hoje a produzir. Isso aqui me ajudou muito na carreira. Desde aquele tempo em que, com a Eveli, nós começamos a trabalhar sobre motivação lá atrás. Se lembra, algumas décadas atrás? Estamos até hoje. Então, muito obrigado, gente. Não sei se eu merecia tudo isso, mas obrigado. Então, se alguém quiser falar mais alguma coisa, temos alguns minutos. Super merecido. Professora, eu quero expressar a grandiosidade que o senhor é, os seus ensinamentos chegam para nós por meio das suas falas, por meio dos seus textos, e nos engrandecem demais. A gente aprende todo dia com o senhor. Eu não participei da sua carreira, não fui aluna, não fui... estive tão próximo quanto os depoimentos que fizeram, mas distante, atrás dos bastidores, eu bebo nos seus ensinamentos. Muito obrigada, professor, um grande abraço. Obrigado. Parabéns, professor, você
sempre nos inspira, né? Nos traz, assim, uma clareza e uma vontade de continuar trabalhando em prol da educação. Então, muito obrigada e parabéns aí por essa linda trajetória. Obrigado. Bom, como nós temos alguns minutinhos, eu só queria dar uma informação. Há 15 anos atrás, eu me lembro que o grupo da Psicologia da Educação e do Programa de Mestrado de Pós-Graduação em Educação organizou uma homenagem ao professor Aloísio, porque ele se aposentou da universidade, né, da UEL, pela idade, né, era compulsória. Desde então, ele virou o amigo da escola, como ele se intitula, e nesse tempo todo ele não deixou de orientar, ensinar, participar de eventos, fazer essa rede de pesquisadores, e na sua carreira acadêmica, ele cumpriu todas as etapas administrativas, ele foi pró-reitor, ele foi diretor de centro, chefe de departamento, estava nos colegiados, todas as etapas, né, que se pede para um docente na carreira administrativa, ele também fez. E ao se aposentar, se dedicou, eu acho que a grande paixão da sua vida, que é a pesquisa e é o ensino, né? São poucos, como disse o Marcos, né, seu filho, ele faz isso por pura motivação intrínseca. Este é um exemplo, né, de uma pessoa com motivação intrínseca. E obrigado, felizes somos nós de tê-lo aí forte, firme, retumbante, como diz o Gilmar. Sueli aposentado só no papel, né? Porque cada vez que passa, mais envolvido está conosco. Eu queria somar aqui também, ler o que está escrito no chat. Estão chovendo elogios no chat do YouTube. Todos reiterando a grandeza do professor Aloísio e atestando como essa homenagem foi incrível e super merecida. E nós aqui mais do que de acordo. Obrigado. Eu pedi para salvar e para depois a gente mandar para o professor, salvar o chat. Lá ótimo, YouTube. Eu queria ouvir mesmo depois. Obrigado. Perfeito, então. Então, agradecemos a todos aí a participação, a brilhante fala do professor Aloísio, e assim encerramos essa nossa atividade, que foi muito emocionante. Obrigado. Muito linda a atividade, e eu diria para vocês, a gente tem um intervalinho de 10 minutos para dar sequência ao lançamento do livro da Natália comigo, né? Ela é a primeira autora, e nós vamos fazer um breve lançamento também, para não atrapalhar o descanso de vocês. Então, aguardamos vocês dentro de 10 minutos. Mas só palavras lindas aqui, professor, só palavras maravilhosas. Então, também vamos salvar todos esses chats, né? Porque é a continuação, né? Sueli, não posso deixar de te cumprimentar também pela gana de ter conseguido fazer o que tu fizeste, de montar essa homenagem. Conseguir reunir essas pessoas, conseguir juntar as palavras certas, né? Parabéns, olha, muito linda essa homenagem, perfeita, lindíssima mesmo. Parabéns. E dando ao mérito a Andréia Belucci, que apareceu ali, que disse que ela não é aluna, é uma fã, o dedo, a inspiração e a competência na tecnologia da nossa amiga Andréia. Obrigado, gente, obrigado. Mas a Sueli merece todos esses elogios mesmo, porque ela aglutinou tudo, congregou, então foi demais, assim, foi demais mesmo, de acordo, Lourdes. Obrigada, muito obrigada. Obrigado de duas pessoas inesquecíveis. Eu costumo dizer que ele tem uma legião de fãs. Eu estou aqui, carteirinha número 1, tá? Desculpa aí. Também tu foi a número 1, né? Tu foste a número 1. No lugar que ninguém te tira, né? Não, e assim, devo dizer, começar com a Sueli é assim um brinde divino, né, professor? Ela é sensacional, sensacional. Imagina. Até hoje. Tive bons orientadores, bons modelos. Obrigada. Obrigado, eu.